Diz assim o texto: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós estamos hoje celebrando a Páscoa. O calendário cristão sempre trabalha meados do mês de março ou abril. Pastor Adriano hoje colaborou conosco na escola dominical, nós falamos sobre Páscoa também. Ele disse que a tradição aplica a data de 3 de abril, a qual teria sido a data da Páscoa que Jesus teria ressuscitado. Nós não nos prendemos muito à questão da data exatamente, mas nós sim falamos nessa manhã. Quem não esteve conosco aqui perdeu. A escola bíblica foi muito interessante. Nós trabalhamos os processos da Páscoa, algumas questões que aconteceram no decorrer desse momento tão importante na vida, não só de Jesus e dos apóstolos, mas também de todas as nossas vidas, porque a Páscoa também de alguma forma fez a diferença para cada um de nós. E quando a gente fala de Páscoa, e eu usei esse texto aqui de João 13, porque de fato é um dos textos que mais expressam o amor de Deus pelas nossas vidas. Nós vamos poder observar que chegou essa última festa, para Jesus especificamente. Os apóstolos, eles celebraram outras Páscoas. Nós celebramos a Páscoa aqui anualmente, nas nossas famílias, como Igreja de Cristo. Ele, como judeu, como pertencente a uma família judaica, ele participou por muitas Páscoas, como criança, depois como adolescente, jovem, e aí já na fase adulta, até quando ele chega, vamos dizer assim, nessa Páscoa crucial para a sua vida, porque era onde ele teria que demonstrar maior amor por toda a humanidade. E naquela mesa, como nós falamos pela manhã, haviam várias situações. Haviam pessoas que realmente o amavam, havia um traidor, haviam pessoas que o abandonariam no momento da grande perseguição, havia uma mescla de sentimentos entre os apóstolos, de uns que se sentiam maiores do que os outros. Então a grande verdade é que Jesus estava envolto de pessoas que na verdade não sabiam o que queriam verdadeiramente. Elas estavam ainda tentando entender quem era Jesus de fato e o que Jesus estaria para fazer nas suas vidas. O tema da reflexão dessa noite é: tempos melhores virão. E por que eu estou propondo esse tema? Porque na realidade, a palavra Páscoa, ela tem um sentido muito interessante, muito importante para nós. A palavra Páscoa, no original, se chama Pessah, que significa passagem. E a primeira Páscoa, ela aconteceu lá com o povo de Israel, quando Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito. Então a primeira Páscoa é celebrada quando a última praga abate o Egito com a morte dos primogênitos. Naquele ínterim, a primeira Páscoa estava sendo celebrada. Então as famílias se uniram para comer a Páscoa, e eles deveriam estar prontos, preparados, cingidos com as suas roupas, porque a qualquer momento Deus daria ordem a Moisés para que o povo partisse em marcha à terra prometida. E o povo de Israel, e aqui eu já quero falar em primeiro momento aqui para falar desses tempos melhores, houve um período de escravidão do povo de Israel. E nesse primeiro momento, nós vemos que não estava sendo um tempo legal. Ou seja, a primeira Páscoa, ela estava sendo uma mistura de sentimentos, aonde havia, talvez, no coração de todo o povo, uma expectativa
do que estaria diante deles, mas ao mesmo tempo havia uma grande angústia, porque eles viveram por cerca de 430 anos como escravos no Egito. Então eles já estavam vivendo há mais de 10 gerações, uma geração contada a cada 40 anos, mais ou menos naquela época. Eles estavam vivendo mais de 10 gerações, filhos que nasciam já dentro de um contexto agora, não da fartura de Jacó, dos seus filhos, não mais do governo abençoado de José, mas sempre num contexto de escravidão, de uma idolatria que assolava o Egito, milhares de deuses à volta, e Israel, que só tinha sempre aprendido a adorar a Yahvé, o único Deus, então, até então conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Era essa a referência que o povo tinha. Então, depois desses 400 e poucos anos, Deus levanta alguém muito especial. Deus levanta Moisés para realizar uma obra que nós podemos dizer extraordinária. Agora preste atenção nisso. Texto no capítulo 12 de Êxodo, versículo 1 até o 11, diz assim: O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo. Ao pôr do sol, passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimam o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Quando eu digo que era uma mistura de sentimentos, porque eu fico imaginando a situação, mesma coisa que talvez você estivesse prisioneiro num lugar por 10 anos, e aí alguém chega para você e diz: ó, hoje à noite você vai ser liberto. Vão vir libertar você, mas você vai ter que correr. Você vai ter que se preparar para uma jornada. Teu caminho vai ser longo, porque a prisão é distanciada, ou esse cárcere que te prender é muito, muito distante de tudo. Então, você vai precisar comer. Só que essa refeição que você vai fazer, você vai comer de pé, com o prato na mão, todo vestido, preparado. Quando você escutar o sinal, você vai correr. Era mais ou menos essa a expectativa do povo. Estava vendo as 10 pragas se concretizarem nessa 10ª, que seria o anjo da morte passando pelo Egito. Eles já tinham observado 9 pragas passando pelo Egito naquele período. O povo de Israel, cada vez que viu o poder de Deus se manifestar, mais ainda o faraó agravava os castigos e as penas para os escravos israelitas. Eles já estavam pela 10ª vez vivendo ou convivendo com uma possibilidade. Será que vem outra praga e o faraó, de alguma forma, reverte ela? Ou se arrepende, Moisés ora, mas depois ele desiste de nos libertar e dificulta ainda mais esse processo? A Páscoa para os judeus ali, no caso para os israelitas, para o povo hebreu, estava sendo
muito difícil, porque quando você vive por muito tempo numa realidade, num contexto, e algo novo é apresentado para você, e algo tão diferente, porque sair de um contexto de escravidão para uma promessa de liberdade, para uma terra que mana leite e mel, para um lugar de abundância, para um lugar de posses, onde o povo agora viveria verdadeiramente essa Páscoa, de sair do tormento da escravidão para algo novo. Eu fico imaginando como estava o coração daquele povo. Eu imagino o coração de Moisés, tendo plena convicção daquilo que estava falando, e ao mesmo tempo vendo um povo completamente inseguro com relação àquelas promessas que Deus havia feito para ele no monte. E aí Moisés estava à frente desse povo, e aí é legal porque Deus estabelece um decreto a partir daqui. O que ele diz para Moisés no texto que nós lemos? Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Parece que Deus começa agora a estabelecer um calendário. A história de vocês, o cronos de vocês vai mudar agora. Vai começar a partir de agora. A Páscoa, a passagem de vocês da escravidão para a nova vida, vai ser o marco de uma nova história que eu vou estar escrevendo na vida de vocês. E é muito interessante porque a gente vê essa proposta de Deus para nós muitas vezes. Às vezes você está vivendo aprisionado a alguma coisa, algo te prende. Pode ser um sentimento ruim, uma tristeza, um trauma, uma decepção, um vício. Eu não sei quais podem ser as algemas que têm escravizado você de alguma forma na presença de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Da mesma forma como Deus permitiu por muito tempo que Israel fosse escravizado, esse mesmo Deus disse: basta, o tempo da escravidão acabou. E eu faço um panorama aqui da escravidão com o período da desobediência, com o momento em que o homem e a mulher desobedeceram a Deus, e Deus permitiu que eles fossem expulsos. O próprio Deus disse: olha, desapareçam do jardim. Vocês vão viver longe dessa promessa. Vocês vão viver longe desse Éden, até que um dia vocês possam voltar do jeito certo. O paraíso está fechado para vocês temporariamente. O paraíso estava fechado temporariamente para Israel. Haviam alguns aprendizados que Israel precisaria ter naquela faculdade da vida. E é interessante, porque a partir desse momento, Deus fala: agora eu quero começar a escrever uma nova história na vida de vocês. Agora eu quero começar a propor um novo tempo. E logicamente, se a gente olhar para a história do povo de Israel, nós vamos ver que Israel ainda sai do Egito, vaga pelo deserto, e chega um determinado momento em que acontece algo diferente. Depois de muitos anos, como a gente está na leitura agora nesses dias, depois de muitos anos, nós percebemos o povo de Israel começando a tomar posses através da liderança de Josué. Isso já passou lá atrás. Começa a tomar posse de muitas cidades, de muitas terras. Aí vem o período dos juízes. Aí chega o profeta Samuel. E aí depois agora do profeta Samuel, nós vemos um segundo momento interessante na história, onde o primeiro rei é levantado. E nós falamos um pouco até sobre isso hoje com alguns irmãos ali atrás. O primeiro rei de Israel é levantado, Saul. A contragosto de Deus, o povo pede um rei. Deus fala: vocês querem um rei? Eu deveria ser o rei de vocês. Mas se vocês querem um rei, vocês vão ter um rei. Então Deus manda Samuel separar Saul para reinar sobre aquele povo. E aí a gente vê todas aquelas conquistas, algumas até cresceram. Os reis foram passando. Nós vemos então na época de Salomão um grande império sendo construído. E os outros reis que sucederam Salomão depois
foram destruindo completamente o império, até que na época do profeta Jeremias, do rei Zedequias, nós vemos então a destruição realizada pela Babilônia no povo de Israel. E aí toda aquela terra, que era para ser uma terra de promessa, uma terra de conquista, agora o povo todo perde o direito àquela terra e é levado cativo para a Babilônia. Mais um período agora, quase 2 gerações, 70 anos de cativeiro. Quase 2 gerações passam até que o povo então começa a ter uma nova chance para voltar. Então, pastor, o que isso tudo tem a ver com Páscoa? Eu estou citando algumas passagens para vocês. Alguns momentos de transição. Alguns momentos em que o povo de Israel precisou viver como experiência para entender o que seria aqui em segundo lugar a verdadeira Páscoa para nós. E essa verdadeira Páscoa, ela acontece na plenitude dos tempos, aonde nós vemos um texto muito interessante do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7 ao 20, a leitura um pouco extensa, que diz o seguinte: finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Eu contei um pouco da história de Israel, para a gente entender um momento exatamente crucial na história agora, não só do povo de Israel, mas que começa a partir de Israel, porque nós sabemos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido, ele vem da tribo de Davi, da tribo de Judá, descendente de Davi. Ele é judeu. Então o povo judeu foi um povo escolhido por Deus. Na época, povo hebreu ainda, chamado a descendência de Abraão, para trazer a representação de Deus para a humanidade, para glorificar o nome de Deus no meio dos povos. E quando chega, e Paulo escreve isso lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, não está aqui o texto, ele escreve assim: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. E Paulo vai transcorrendo o texto depois dizendo da importância da chegada de Jesus, porque no momento mais importante da história da humanidade, Jesus é enviado com um projeto extraordinário. Não só agora promover um sacrifício temporário, não só agora promover um sacrifício que passa, um sacrifício que era necessário ser feito todos os anos, para que o perdão dos pecados do povo fosse alcançado, para que as pessoas alcançassem o perdão uma vez por ano. O povo tinha que
oferecer sacrifícios a Deus. O sumo sacerdote também tinha que ir lá diante de Deus para liberar o povo. A Páscoa era celebrada agora como um memorial. E quando a gente faz um transporte dessa Páscoa antiga para a nova, e a gente vê Jesus comemorando esta mesma Páscoa que o povo de Israel comemorou lá atrás, milhares de anos antes, nós vemos também Jesus dizendo o seguinte: só que agora, o verdadeiro sacrifício não é mais um carneiro ou um cabrito que vai ser oferecido numa mesa para simbolizar alguma coisa. Agora, o sacrifício serei eu. Agora o pão que vocês vão comer vai representar o meu corpo que vai ser entregue na cruz por vocês. O cálice que vocês vão beber vai representar o meu sangue que vai ser derramado naquela cruz, para vocês fazerem memória daquilo que eu fiz por vocês, do amor que eu estou demonstrando por cada um de vocês. Aí você diz assim: pastor, a gente já sabe disso. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você não precisa me responder. Vou tentar pegar aqui. Quem é crente há mais, quem é cristão há mais de 5 anos aqui? Levanta a mão. Em todas as ceias que você celebrou, em todas elas você conseguiu ter essa compreensão do que Jesus fez por você verdadeiramente? Ou era o dia de comer o pão e tomar o suco de uva? Ou era o dia, deixa eu pedir perdão lá pro fulano lá, que eu não posso comer o pão lá em pecado. Igual o cara, né? Deu uma surra na mulher e foi para a igreja. Chegou na igreja, na porta da igreja ele falou dentro do carro para a mulher: mulher, você tem que me perdoar, porque hoje tem ceia. Porque senão você vai comer o pão e beber o cálice em condenação. E aí é você e Deus, hein? E eu fiquei imaginando aquela mulher, como que ela não se sentiu. Ela falou: legal, você me bate. E ai de mim, se eu não perdoar você. E claro, nós devemos perdoar, seja aquilo que for. Mas eu estou usando um exemplo bem esdrúxulo aqui, para a gente pensar muitas vezes. Nós criamos um conceito, nós mistificamos algo que deve ser um memorial. A ceia, ela não deve ser mística, porque o pão não é o corpo de Jesus, ele representa, ele simboliza. O cálice, ele não é o sangue de Jesus, ele representa, ele simboliza o sangue de Jesus que foi derramado. Agora, muito mais do que algo místico, o momento dessa Páscoa que a gente celebra todo mês, né? Dessa memória que a gente faz daquele momento tão especial de Jesus na cruz, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia, quando você pega aquele pão e o cálice, e você tem o privilégio de lembrar da onde Jesus te tirou um dia e do que Jesus fez pela sua vida. Aí você diz assim: pastor, mas eu vou ficar lembrando das minhas desgraças. Você não precisa lembrar de desgraça. Você lembra das coisas por causa da graça. Porque foi a graça de Deus que te tirou daquela desgraça. Foi a graça de Deus que te libertou daquela desgraça de vida, que te fazia servir ao diabo e que te tornava alguém escravo do pecado. E essa graça, maravilhosa graça, faz você agora se lembrar, não mais com medo de que aquela velha vida volte, mas com a convicção de que Jesus e o poder da cruz libertou você da maldição do pecado, e você agora reina sobre o pecado. Você não é mais escravo dele, você pode ser senhor sobre o pecado. Você pode dar ordens às tentações que vêm contra a tua vida e você dizer: Satanás, se aparta de mim, porque eu não vou me sujeitar mais àquilo que você está propondo para a minha vida. Meu irmão, isso é graça. Então quando você pega aquele pedaço de pão, você fala assim: Jesus, o teu corpo me deu o privilégio de poder resistir às tentações. O teu corpo me deu o privilégio
de poder ser uma pessoa diferente. O teu corpo que foi moído na cruz me deu o privilégio de entender as pessoas que elas são tão pecadoras e falhas assim como eu. Senhor, o teu sangue que foi derramado na cruz me fez entender que os meus pecados me afastavam da tua presença, que as minhas falhas, elas jamais poderiam ser remediadas se não fosse aquele sangue que o Senhor verteu. Então, Senhor, muito obrigado, porque esse cálice, esse suco de uva, ele me faz lembrar daqueles escravos que entraram nas tuas mãos e nos teus pés. Eles me fazem lembrar dos açoites que o Senhor levou na cruz por minha causa. Porque às vezes a gente não entende, como muitos daqueles homens não entenderam. Para os judeus, o Messias não precisava morrer, o Messias tinha que vencer. O Messias tinha que ser um rei poderoso, um rei forte, alguém que faria a diferença na nação de Israel. Mas Jesus fez muito mais do que vencer uma batalha. Jesus consumou uma obra que, humanamente falando, era impossível de ser completada. A humanidade toda estava aos pés do diabo, condenada, escravizada. Jesus consuma uma obra na cruz que ninguém é capaz de compreender. Hoje de manhã nós tivemos um momento no final da aula, podendo nos lembrar do que Jesus fez. Agora, o povo de Israel celebrou a primeira Páscoa. Na plenitude dos tempos, Jesus vem como um homem nascido de mulher, Filho de Deus, Todo-Poderoso, vive no meio dos homens, celebra uma Páscoa extraordinária para deixar uma lição para a sua igreja. Eu estou fazendo isso por causa de vocês, por amor a vocês, porque eu tenho algo muito maior para vocês do que vocês podem sequer imaginar. Eu tenho certeza que antes da gente conhecer Jesus, a gente não podia imaginar uma vírgula do que Ele faria na nossa vida, do que Ele faria na nossa família. Tem tanta gente aqui que cresceu sem nada. Eu já ouvi tantas histórias aqui de pessoas que não tiveram uma oportunidade boa na vida, como muitos de nós tivemos, de ter um pai e uma mãe em casa, de ter uma família. Muita gente cresceu sem isso. E o Evangelho proporciona famílias para nós. O Evangelho proporciona você casar, ser pai ou ser mãe, você ter filhos que estão à sua volta, à sua mesa. Você antes talvez passou tantos dias e dias de celebrações no mundo, que você não tinha sentido para vivê-los, porque você não vivenciava aquilo. E você, dentro do corpo de Cristo, saber que agora você tem uma família muito maior do que você pode imaginar. Você saber que você tem uma família fora de quatro paredes. Eu já passei por alguns lugares, e sabe o que é muito interessante? Você saber que você tem famílias que continuam sendo a sua extensão de família, não por causa do que você é simplesmente, mas por causa do amor de Deus que uniu você e essas pessoas. O Esteve e a Júlia vieram lá de Erechim, lá do Rio Grande do Sul. Pastor Cléo foi pastor deles. Pastor Cléo é o diretor do nosso seminário. No meio do ano, Pastor Cléo está de mudança. Mas o Pastor Cléo nunca vai deixar de ser uma pessoa extremamente especial na vida deles, porque eles são família. Porque Cristo une pessoas com laços de um corpo que se estende além de fronteiras. Eu tenho familiares fora do país. Eu tenho irmãos no Paraguai, que se eu ligar hoje para eles e falar, eu preciso de ajuda, amanhã, um desses irmãos vai estar aqui em Campinas descendo, falando, pastor, o que aconteceu? Nós estamos aqui. Porque família não é simplesmente o que o nosso sangue é capaz de reproduzir, mas a família de Cristo é aquela que foi forjada por um sangue puro,
por um sangue santo, por um sangue inculpável. Jesus Cristo formou essa família. Você poder olhar para as pessoas que estão à sua volta e você saber que apesar de qualquer coisa que acontecer nessa vida, você tem pessoas ao teu lado. Você tem pessoas que se importam com você. Pode ser que nem todo mundo conheça e converse com todo mundo, mas eu tenho certeza aqui que todo mundo aqui tem alguém para olhar para o lado, para dizer assim, ó, eu tenho fulano. O fulano já foi importante na minha vida. Fulano já foi importante na minha conversão. O fulano fez a diferença na minha história. Até hoje o fulano continua fazendo a diferença na minha casa. E você vai vendo que isso é algo que se perpetua. Eu tenho pessoas que eu deixei agora lá em Botucatu, que a minha relação com eles agora não tem a ver com a igreja. Elas transcendem uma igreja. Porque a minha história na igreja de Botucatu se encerrou dia 28 de junho de 2015. Ali acabou. Deus disse, acabou aqui, ó. Não tem mais vínculo. Tem o vínculo de irmão. Mas qualquer outro vínculo se rompeu dia 28 de junho. Mas existem algumas pessoas, algumas famílias, que os vínculos são eternos. Porque eles ficam. Porque família não é algo que você consegue criar. É algo que Deus prepara para você existir. É algo que Deus te dá. Isso transcende igreja, transcende pastor, transcende cidade, transcende país. E como é bom a gente ter esse senso. Porque para mim, quando eu falo de Páscoa, quando eu falo de fazer memória do que Jesus fez, eu não consigo entender uma igreja que não é uma família. Eu não consigo entender um corpo que não se entende como uma unidade. Então toda vez que eu falar sobre esse assunto, eu vou quase que falar a mesma coisa. Porque para mim, o importante não é o que nós fazemos, e sim aquilo que nós nos tornamos a partir da graça de Deus. A partir daquilo que eu ouço de vocês. Eu vou fazer visita para vocês e vocês contam as histórias de vocês. Pastor, minha vida foi assim, a minha conversão foi no ano tal, eu passei por isso, aconteceu isso. Aí os pastores que passaram pela nossa vida nos influenciaram assim, assim. Famílias da igreja que passaram pelas nossas vidas aconteceram assim, assim, assim. Nós estamos aqui na Pedra Viva há tanto tempo, mas nós viemos de um outro contexto, de uma outra cidade. E a nossa história lá foi assim. Cada um tem uma história para contar. Agora, sabe o que é mais engraçado? Todas essas histórias, elas sempre se remetem ao mesmo e único Cordeiro. A Páscoa é celebrada ao mesmo Deus. Irmãos que vieram de outras cidades, irmãos que vieram de outros contextos de vida, a Páscoa é a mesma. Não é o ovo de chocolate, não é o coelho. Agora, se você não gostar de ovo, não tem problema, pode dar. Quem eram os candidatos hoje? Era Elisandra. Tinha mais um ou dois que falaram que podia mandar para eles o ovo. Ah, o Alex também falou que podia, né? Então, se você não comer ovo, se alguém te der, querido, ó, tem uns irmãos aqui que estão de braços abertos para receber. Não tem problema. Mas a Páscoa, ela não é isso. Ela não é um momento. A Páscoa é a vida. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos nova vida. Se Jesus não tivesse morrido numa cruz e ressuscitado, você nunca poderia ter experimentado o que significa a graça e o amor de Deus. Para mim, não tem como eu, como filho de Deus, não estou falando como pastor, porque eu me tornei pastor há quase 12 anos atrás, mas eu me tornei filho de Deus antes disso. Eu me converti, Deus transformou minha vida, e depois Ele me chamou para ser pastor, para estar pastoreando. Depois só. Eu não nasci pastor. Eu acredito que desde o ventre da minha mãe, Deus me separou já, como alguém chamado por Ele. Mas eu só fui descobrir isso, na verdade, muito tempo depois. 18 anos depois, que eu fui descobrir que Deus tinha um propósito para a minha vida.
Agora, para mim, o que mais me emociona é eu tentar lembrar, e de verdade eu falo para vocês, para mim é muito vago. Eu me lembro de algumas experiências que eu vivi lá atrás, mas o único sentimento que eu tenho é sempre o mesmo. Deus, obrigado, porque o que o Senhor fez pela minha vida não tem preço. Às vezes a gente reclama de tanta coisa na vida. Eu só tenho um remédio para você conseguir curar qualquer coisa que esteja incomodando o teu coração. É você lembrar de onde um dia Jesus tirou você. A vida está ruim. Teve um período da nossa vida que às vezes tem gente que reclama, né? Tudo difícil, a gente não tem quase nada para comer. Nós tínhamos o que comer. Mas o bom brasileiro gosta de bastante mistura, né? Teve um período da nossa vida que a gente comeu sem brincar quase 1 mês, 2 meses de frango. E era frango, e a Cibele adora frango, né, Si? Então você imagina assim, só tinha frango em casa. Era o que tinha. Porque na época estava assim, tipo 10, 12 reais a carne, e o frango estava 3 e pouco. Então como é que você fazia? Era o que a gente podia comprar. E eu e a Márcia, a gente até quase brincou, que a gente quase começou a crescer pena no braço, de tanto frango que comia. Mas aí, e olha que eu fui bem reclamão com isso já. Não tem carne para comer? Então parecia que não tinha mais nada, né? Tinha arroz, feijão, salada. Tinha às vezes até uma farofa para dar graça, né? Tinha ovo frito se quisesse, mas não tinha carne, né? Então parece que o mundo estava desabando, Deus não era justo, Ele não me amava. Eu sei que vocês nunca se sentiram assim, vocês não têm problema com isso, eu já tive. Até o dia que eu fui para Cuba pela primeira vez em 2012. E o frango que eu tanto reclamava, que eu comi quase 2 meses seguidos, eles podem comer uma coxa e sobrecoxa por mês, por família. E muitas vezes é a única carne que eles comem. Eu tinha todo dia em casa. Eu podia fazer frito, assado, molho com batata, sem batata, com cenoura, o que tivesse, na churrasqueira. Eles têm uma coxa e sobrecoxa por mês. Não é por pessoa, é por família. Que eles anotam na caderneta e que o governo dá para eles. Se eles quiserem a mais, eles têm que comprar. O salário médio de um cubano é 10 dólares, 15 dólares por mês. Eu estou indo agora em maio para lá. O projeto que eu participo, nós sustentamos 33 missionários. Com R$1.000 você sustenta um pastor tempo integral em Cuba por 1 ano. Com R$1.000. Não é por mês, por ano. 80 e poucos reais por mês, 20 dólares é o salário que a gente dá para os missionários. Eles conseguem comer frango, ou até às vezes umas bistecas de porco, quando alguém mata um animal lá e vende para levantar dinheiro. Com esse recurso eles conseguem às vezes comer umas 4 ou 5 vezes por mês. Uns 2 pedaços de carne para dividir entre 4 ou 5 na família. Às vezes a gente não sabe tudo que tem. Os meninos lá, eles não sabem o que é ovo de chocolate, eles nunca viram. Porque sabe o que é a Páscoa para os meninos cubanos crentes? Porque o país não ensina sobre isso. O regime do país, ele não ensina sobre o cristianismo, não é um país cristão. Então muitos se ligam muito para a Páscoa. Os meninos crentes, para eles a Páscoa é que Jesus ressuscitou. Porque eles só têm a igreja. Eles só têm a referência bíblica. Eu perguntei para um menino se ele já tinha comido um ovo de Páscoa. E ele me perguntou de que animal que era esse ovo.
porque eles só conheciam ovo de galinha. Então que ovo era esse diferente que a gente comia aqui no Brasil? E eu expliquei para ele que era um ovo feito de chocolate. E ele tentou imaginar, porque no máximo que tem são alguns chocolatinhos que eles nunca comem, porque custa normalmente $1 um chocolate, para um pai que ganha $10 por mês para sustentar a casa. Onde o filho de um pastor, uma vez, eu estava comendo uma barrinha de cereal. Eu sempre levo, inclusive quem sentir no coração pode doar, meu irmão, que a gente come lá, porque lá a coisa é meio difícil. Eu estava no fundo da igreja comendo uma barrinha de cereal para passar um período ali. O filho do pastor entrou, o Titiarito, ele é magrinho assim, Osiel é o nome dele, a gente apelidou ele de Titiarito. Ele chegou e ficou olhando para mim, ele sentou na cama na frente, estava eu e mais 2 jovens lá do grupo, e ele ficou olhando, e ele perguntou em espanhol, falou: o que é isso, pastor? É um doce? Aí eu quase assim, ô cara, é uma barrinha de cereal, né? Eles quase não comem bala lá. Então, aí eu expliquei mais ou menos para ele o que consistia aquilo. E ele quieto. Ele não pedia nada. Ele falou assim: que legal. Eu falei: você quer experimentar uma? Eu tinha mais umas 80 na minha mala, né? Eu falei: você quer experimentar uma? Ele falou: eu quero. Aí eu dei uma para ele, chocolate com morango, acho que era. Aí ele abriu e ele mordeu só a ponta, só um pedacinho, e guardou. Aí eu falei assim: você não gostou? Ele falou: é um dos melhores doces, porque lá doce eles falam caramelo. Ele falou: pastor, ele é um dos melhores caramelos que já provei em minha vida. E aquelas barrinhas de cereal é ruim para burro, né? Era light ainda para ajudar. Aí eu falei: por que você não vai comer mais? Ele falou: porque a hora que eu chegar em casa, eu quero dar para o meu pai, para minha mãe e para os meus irmãos, para eles experimentarem lá em casa, porque eles também nunca comeram. Eu estou falando isso para você, não é só por causa de Cuba em maio, eu vou falar mais em abril sobre isso, mas é para falar para você que às vezes você tem tanta coisa boa na sua vida e você está reclamando de barriga cheia, você está sendo ingrato, está murmurando com Deus por coisa que você não tem, e você tem para comer, você não passa fome, você tem banheiro para usar, você tem casa para morar, e mais importante do que tudo isso, você tem o céu para morar. E às vezes você está descontente com Deus, porque você não tem a carne que você queria comer naquele dia. É claro que é bom. Vocês lembram do Sérgio que veio aqui, o cubano, cantar? Está aqui no Brasil estudando. Primeira vez que ele veio aqui, lá em Botucatu, tinha um jantar de casais, e eu levei ele e a esposa dele para irem no mercado comigo buscar carne. Um bom crente, a gente gosta de uma carninha, né? E era um churrasco dos casais. Tinha só uns 30 casais mais ou menos para comer. Então você imagina 30 casais, a gente pegou bastante carne. E aí o que aconteceu? Eles não tinham entrado num mercado assim, aqui em São Paulo. E aí eu fui até o açougue do mercado com eles. Eu já tinha feito a encomenda, e a encomenda era tipo 25, 30 quilos de carne. A gente pegou bastante assim, porque o povo lá comia meio largadão assim, bonito. Aí veio a sacola. Quando vinha a sacola, as carnes estavam penduradas na geladeira. E ele perguntou assim para mim: pastor, qual é a quantidade que cada pessoa pode comprar para levar para casa? E eu, bem desligadão de tudo, falei: se eu tiver dinheiro, eu compro o mercado inteiro hoje, põe num caminhão e levo para minha casa. Ele começou a chorar na frente do vidro do açougue. Ele falou: pastor, isso aqui sempre foi ensinado para nós a vida inteira que era uma mentira. Pastor, as nossas famílias comem frango uma vez por mês ou 2 no máximo, porque eles dizem que a carne tem que ser limitada, porque não faz bem.
Pastor, olha isso aqui. Vocês têm tudo, pastor. O brasileiro tem tudo. Vocês têm tudo para comer. Pastor, nós não temos isso. Pastor, no aniversário de alguém a gente faz alguma coisa diferente. Uma vez por ano. Vocês têm tudo, pastor. E ele estava alguns meses no Rio. E aí ele passou uma semana em casa. Ele falou, por que o povo reclama tanto, pastor? Por que os irmãos da igreja são tão tristes aqui no Brasil, se vocês têm tudo para comer? Se vocês têm casa para morar, vocês têm tudo. Por que para vocês é tão difícil? E eu não soube dar a resposta para ele. Até hoje eu não sei. Porque é verdade. Nós temos tudo. Você pode não ter 1 milhão na sua conta, mas volta e meia você tem dinheiro se você quiser ir agora, ou daqui a uma semana você quiser ir no mercado, e você comprar o que você tem vontade para fazer na tua casa. Para convidar alguns amigos para estarem com você. Meus irmãos, Jesus morreu por algo muito maior. Eu estou usando algo tão elementar e simples para ilustrar para você o seguinte: Jesus morreu, não foi para te dar simplesmente uma vida mais legal, dinheiro no banco e essas coisas. E as igrejas da teologia da prosperidade que me perdoem, porque vai para a internet. Porque Deus não morreu para eu me tornar um rei na terra. Ele morreu na cruz para eu me tornar filho de Deus e poder adorar por toda a eternidade o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então você não foi chamado para se tornar rei aqui, meu irmão. Você foi chamado para se tornar um adorador que adora ao Senhor em espírito e em verdade. E que aprende a agradecer pelo que tem e pelo que não tem. Agora eu já estou mais acostumado, mas quer saber a consequência da minha volta depois de Cuba no primeiro ano? A Márcia lembra, eu fiquei 1 semana sem comer direito. Porque às vezes quando eu via comida na minha frente eu começava a lembrar deles e chorava. Eu lembrava dos irmãos que às vezes ficavam esperando a gente terminar de comer para comer o que ia sobrar da nossa comida, porque era mais do que tudo que eles tinham sempre. E por 1 semana eu não conseguia comer direito. E eu falava, Deus, eu tenho tudo. E por que às vezes eu reclamo tanto? Eu tenho família, eu tenho uma igreja, eu tenho um carro para andar, eu tenho roupa para vestir. Eu dei um sapato, eu vou terminar só com esse exemplo para finalizar a mensagem. Todo ano eu volto quase sem nada, eu levo tudo. Inclusive esse ano eu vou fazer a mesma coisa. O único sapato que me sobrou é esse aqui. No ano passado eu levei 2 para Cuba, eu tinha 3. Esse é o meu último. Por isso que se você repara em roupa, normalmente você vai ver que o pastor está sempre com o mesmo sapato. É esse aqui. É o único que eu tenho. E não é por coisa. Se eu quisesse eu ia lá, comprava um outro. Esse aqui está me servindo bem por enquanto. E eu aprendi um exemplo. Não é por isso que eu estou proibindo de você comprar nada disso não. Mas eu aprendi com um irmão lá. Quando eu dei o sapato para ele, ele falou, pastor, veio em boa hora, porque não dava para consertar mais. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque eu já tenho esse sapato há 4 anos. E eu já levei para o reparador 3 vezes. E ele falou que agora não dá para colar mais nada embaixo. Ele já tinha ganho usado 4 anos antes. Ele já estava usando um bom tempo. Já tinha levado no sapateiro ali deles para ir colando alguns pedaços de tecido, de qualquer coisa ali para suportar o calor. E aí ele falou que agora não estava dando mais. E aí quando ele mostrou, aí só tinha um buraco embaixo assim. E era a melhor roupa dele para ele ir adorar o Senhor. Era o que ele tinha de melhor. Eu chorei um dia. Isso eu preciso contar para vocês. Porque eu vi alguns irmãos super bem vestidos lá nos cultos. E as irmãs todas bem vestidas, assim, até emperequetadas e tal. A gente ria. Eu olhava assim. Falava, nossa, né, mas... Por que tanto?
Aí eu conversei com o Sérgio, ele estava morando lá na época. Falei, Sérgio, por que o povo vem com tanta coisa assim? E tinha até uma moça que estava com uma roupa bem extravagante, assim, bem diferente. Ele falou assim, pastor, o cubano, ele só vem com a melhor roupa dele para a casa de Deus. O que essa moça está usando é o que ela tem de melhor no coração dela. E ela se veste da melhor forma para se apresentar diante de Deus. Você olhava e você via que era o melhor mesmo, mas era único. Porque como tinham seminários, tinham 3, 4 dias à noite os cultos. E a pessoa vinha praticamente com a mesma roupa. Mas era o melhor dela. Meu irmão, tua vida não está ruim não. Tua vida não está ruim. Eu garanto para você que não está. Porque o melhor de Deus já aconteceu. Ela só está muito ruim se algo ainda não aconteceu com você, que é o Pessah, a passagem, a Páscoa. Se Jesus ainda não passou pela tua vida, aí ela está ruim. Aí de fato ela não tem sentido. Porque a nossa vida ela só é boa quando Jesus já passou por nós. E eu quero concluir essa mensagem dizendo exatamente isso. No dia chamado hoje, que já pode ter sido há 15 anos atrás para você, 20, 30, 10, 5, 1. Eu não sei quando foi esse dia para você. Quando foi o dia que a Páscoa aconteceu de forma extraordinária no teu coração. Em que você descobriu que um dia Jesus Cristo veio a esse mundo para morrer pelos meus e pelos seus pecados. E ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida eterna. Agora, se essa Páscoa ainda não aconteceu com você, tem 2 textos que eu gostaria de ler para você, que eu citei até na escola bíblica hoje de manhã, como referência. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. E sabe por que você tem que clamar a Deus enquanto Deus está perto? Sabe o que significa Deus estar perto? Próximo texto. Salmos 115, 17. Que diz o seguinte: os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Tem uma outra tradução que vai dizer que na morte não existem obras. Depois que você morreu, meu irmão, você não altera mais nada do teu destino eterno. As chances que você tem de acrescentar, de melhorar, de viver para o Senhor, é enquanto você está respirando. A gente pensa assim, deixa eu ficar bem velho, daí eu vou servir a Deus, não tiver mais nada para fazer, daí eu vou na igreja e tal. Quem garante para você que você vai viver até lá? Com 60 anos eu vou. Quem falou que você não morre nos 30? Não sei. Deus é o dono da vida, eu não conheço o dia da minha morte. Eu só sei que um dia ou eu morro ou Deus me arrebata. Das duas uma, eu tenho essa convicção já. Então para mim, as duas situações não são complicadas, porque se eu morrer, eu vou me encontrar com o Senhor no paraíso e vou aguardar o arrebatamento da igreja. Se eu estiver vivo, eu vou chegar antes que os mortos ainda, porque eu vou chegar depois ainda, né? Não tem jeito. Quem morreu chega antes, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos se encontrarão com o Senhor nos ares. De qualquer forma, eu vou encontrar Jesus. Não tem prejuízo. Vivo ou morto, se eu for crente, eu estou com Jesus. Ou eu estou com Ele aqui todos os dias da minha vida, ou eu já estou eternamente na presença dEle salvo. E com a certeza de que o melhor de Deus já aconteceu na minha vida. Só que só dá para você buscar o Senhor enquanto você está vivo. Para Jesus.